Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje em homenagem ao dia do fonoaudiólogo, que é dia 9 de dezembro. Por isso, a gente trouxe uma profissional da nossa equipe multidisciplinar, que é fonoaudióloga, ou só fono, né, Ana? Só fono. Ana Paula Lazarim Bernardes, bem-vinda, Ana. Obrigada. O que um fonoaudiólogo, e no seu caso uma fono, faz no Hospital de Câncer de Barretos? O fonoaudiólogo é o profissional que atua na reabilitação para ajudar pacientes que ficaram com dificuldade na hora de se comunicar, na hora de engolir, para comer e não engasgar, e para a parte de escutar também. Nós atuamos nessas áreas aqui no hospital. Tá, quando eu penso na profissão, vocês comemoram dia 9, eu penso em voz. Mas não é só voz, né? Porque a gente fala assim, quem é gago, quem tem algum problema de dicção, vai no fono, que fono resolve essas coisas. Então a gente acha que é só isso, mas não é só isso. Não. Também é uma das áreas que a gente atua, a voz, mas A junto mais com famosa. todas essas outras. A mais famosa, exatamente. Como é que é esse trabalho? Você falou que até na história de engolir, vocês ajudam? Isso. É uma área que muita gente não sabe que a fono trabalha, né? Quando a gente vai engolir, a gente precisa organizar alguns fechamentos que acontecem na garganta para que a comida, o alimento não vá para o canal errado, igual a gente fala, e a gente engasgue. Então, o fonoaudiólogo... Igual acontece com o bebê. Igual acontece com o bebê, exatamente. E o fonoaudiólogo trabalha todas essas estruturas para que a alimentação ocorra de forma efetiva, de uma maneira que a pessoa não engasgue. Numa pessoa saudável, isso também é possível acontecer. É possível, acontece também. A pessoa engasgar com facilidade. Tem gente que fala isso. Isso, tem. Que vira e mexe e está engasgando. Aí ela deve procurar um fono? Então, tem casos que às vezes só orientação já resolve. Às vezes nem precisa entrar numa sessão, num processo de terapia fonoaudiológica. Talvez por falta de atenção, às vezes a gente está conversando e comendo ao mesmo tempo. Então... Você acha que as pessoas fazem isso? Todo mundo, né? Então, às vezes, por um descuido ali, a gente acaba encornenando a hora que a gente respira e a hora que a gente engole. E é aí que a gente engasga. Tá, mas especificamente no Hospital de Câncer de Barretos, eu te apresentei falando que você é da equipe multidisciplinar. Às vezes tem gente em casa que não entende isso. Quer dizer, são vários profissionais de áreas diferentes que trabalham juntos, né? E aí você está falando que o fono tem um papel específico, que é lidar com a recuperação da fala, da deglutição, aprendi a falar chique, que é a história do engolir, né? O que mais? A gente trabalha com a parte de voz também. De voz. Muitos pacientes fazem radioterapia na laringe, na garganta, e acaba pegando ali a prega vocal. Tá, aí quando você fala isso, você está falando especificamente de pacientes que passaram por um tratamento nessa região. Isso, na região garganta. De cabeça e pescoço. Chama cabeça e pescoço, isso. Né? E aí eles estão debilitados, é isso? Isso. Os pacientes, a gente atua assim, em pacientes que estão em âmbito de internação, pacientes na UTI, pacientes que estão assim um pouco melhores, que conseguem vir até nós no ambulatório. Então, são pacientes que estão em tratamento ou que já terminaram o tratamento, mas ficaram com alguma sequela nesse âmbito aí, nessa parte que a gente pode trabalhar. E tem vários fonoaudiólogos Isso, hoje. Nós somos em 7 fonoaudiólogos aqui no hospital. Equipe é uma equipe inteira. E todos trabalham nesse departamento de cabeça e pescoço. Isso, só que 4 fonoaudiólogas nós ficamos no ambulatório para atender esses pacientes que vêm em consulta. E aí tem uma que é exclusiva da internação e UTI, uma que fica na pediatria, o hospital infantil. Sim, que e a outra também tem esse tipo que de caso. também tem. E no Hospital de Cuidados Paliativos, no São Judas, na outra unidade. Também que fica só lá. Tem pessoas que a gente fala que tem que dar qualidade de vida, mesmo que elas convivam com a doença. Isso mesmo, exatamente. Tá, e a diferença é grande? Porque às vezes a gente fala assim, o trabalho do fisioterapeuta, por exemplo, né? Às vezes não é melhorar, é não piorar. O fono também não tem essa função? Tem essa função. Às vezes a gente, por exemplo, um paciente, vamos falar da voz, que a gente te falou aqui, fez um procedimento cirúrgico, um tratamento que envolveu a corda vocal, a voz dele ficou rouca e talvez a gente não consiga devolver o 100% da qualidade vocal, mas a gente pode manter exercícios, passar exercícios para que não piore. O mesmo caso de um paciente que está engasgando, que talvez, principalmente nos cuidados paliativos, que talvez tenha uma lesão mais avançada e a gente não consiga
tirar 100% essa disfagia, que a disfagia a gente fala que é quando o paciente está engasgando. Tá. Então, o que a gente faz? A gente muda a consistência da alimentação, a gente passa algumas manobras para que o paciente, mesmo que ele vá engasgar um pouquinho, que ele engasgue menos, para a gente dar uma qualidade de vida melhor para ele. Tá. O que você chama de manobras são o quê? Exercícios mesmo? Isso, alguma posição de cabeça, é mais posição de cabeça que a gente usa mesmo. De repente o paciente... Porque tudo interfere, né? Tudo interfere. Às vezes a gente não para pensar nisso. Quando a gente pensa também em exercício de fono, pelo menos eu, não sei se o pessoal de casa também, a gente lembra da história da rolha, da caneta, para melhorar a dicção e tal, mas não pensa que a posição que a gente dorme, às vezes, interfere nessa qualidade vocal, né? Isso, exatamente. Se a gente pensar nos nossos pacientes de cabeça e pescoço, que de repente fazem uma cirurgia e precisam tirar parte da língua, parte do lábio, mesmo da garganta. A gente às vezes precisa, com manobras, por exemplo, paciente sem língua, como que ele vai levar o alimento para trás? Então, de repente, uma cabeça para trás, uma manobra de cabeça para trás vai ajudar ele a levar esse bolo alimentar lá para trás. Então, tem algumas coisinhas que, claro que sempre junto com o exercício, a gente continua fazendo esses exercícios aí para trabalhar, porque a gente precisa trabalhar a mobilidade também, né? Então, também entra esse que a gente chama dessa parte de rolha e tal, de motricidade oral, que a gente também trabalha aqui. Ana, agora, é uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, trabalho, entre outras coisas, com a minha voz, né? Porque eu apresento, eu falo, e a minha voz é um pouco da minha personalidade. Inclusive, quando as pessoas me ligam, isso deve acontecer com todo mundo. Alguém querido te liga, pelo jeito que você fala ao telefone, a pessoa, você não está bem hoje. Pelo tom de voz, pelo aveludado da voz. Com certeza. Quando a pessoa passa por um câncer e que ela perde um pouco da sua voz, ela não está perdendo também um pouco da sua personalidade? Ela não fica confusa em relação a isso? Fica assim. Nós trabalhamos muito junto com a equipe de psicologia, porque é uma coisa muito impactante para eles. Existem os pacientes que ficam com a voz mais rouca e perdem essa identidade, e tem aqueles pacientes que fazem, que a gente chama de laringectomia total, que retira a garganta toda e junto a prega vocal. E aí eles vão ter que aprender a falar de uma outra forma, nós fonoaudiólogos fazemos isso, e eles entram em conflito sim, porque perde a identidade. É uma coisa que só nós fonos, sozinhas, a gente não consegue. Então, a gente vai muito junto com a psicologia, porque é bem impactante para eles. Em relação a esses pacientes que fazem essa cirurgia de extração total aqui, né, da parte de dentro, que pra gente que não vive isso é uma coisa até difícil de imaginar. A gente teve recentemente um caso que ficou muito famoso, porque o Garth Brooks veio ao Brasil, deu o show para o Hospital de Câncer, e uma das homenagens que o hospital fez foi um coral de pessoas que não têm laringe, faringe, não tem mais nada. E cantaram para ele. Me explica isso. É milagre? Isso que é? Como é que a pessoa não tem mais laringe, não tem faringe, não tem traqueia e canta? E canta. O que acontece? Para a gente ter voz, a gente precisa ter vibração de alguma estrutura. Nós que temos a garganta, a gente tem a corda vocal, o ar passa no meio, são duas assim, passa no meio, treme, encosta e tem a voz. Nesse caso, eles não têm mais a corda vocal, porque foi tirada junto. Então, a equipe de fonoaudiologia, a gente trabalha para ensiná-los a falar com a vibração da parede do esôfago. Então, a gente chama de voz esofágica. A voz sai daqui. Isso, é uma voz esofágica. Vibra. O paciente ele vai deglutir o ar, vai engolir o ar, vai chegar no esôfago e ele vai devolver esse ar com vibração. Então, aí a gente faz todo um acompanhamento desse paciente, esse treino, para que ele volte a falar dessa maneira. Então, é uma qualidade vocal, assim, mais grave, mais grossa, mais tensa, mas ele consegue se comunicar. Mas, assim, os parentes mais próximos, amigos, conseguem entender o que a pessoa está falando? Porque o A sai como A, o O sai como O. Sai sim. No início, é um som assim, primeiro eles vão aprender a fazer o som. Então, é um som desarticulado, só o som mesmo. Então, só sai uma coisa rouca. E depois, a gente entra com o trabalho dessa articulação mesmo. Os pacientes, eles ficam fluentes.
E além da voz esofágica, existe a prótese traqueoesofágica, que é uma prótese que eles colocam aqui no estômago, que fica aberto para respiração. Mas também ela só serve para direcionar o ar lá para a parede do esôfago e volta. Mas fica natural. Elas têm que aprender a conviver. São pessoas que têm que aprender a conviver com essa prótese. Isso, Todas essas pessoas, elas precisam do acompanhamento fonoaudiológico depois, porque a gente vai ensinar elas a isso. Porque também não é só colocar e sair falando, né? E quem teve o privilégio de estar no dia, como eu tive, um privilégio de Deus mesmo, já é a terceira apresentação deles que eu acompanho, é emocionante, não é impossível chorar. Eu lembro que a Xuxa desabou a chorar. Todo mundo começou a chorar porque são pessoas que você sabe que não tem mais e estão cantando. Como é que é isso para a recuperação deles como ser humano? Olha, isso assim, até pra gente é uma coisa que emociona a gente que tá ali todos os dias. Eu que ensaio coral. E é um grupo deles assim que já tem há mais de 10 anos. E eles se encontravam para fazer dinâmicas, para mesmo se encontrar, né? Iam trocar experiência, incentivar e dar motivação para quem estava chegando agora. E aí, quando eu cheguei ao hospital, vou fazer 4 anos, eu sou bem metida nessas coisas de música, e já havia uma musicoterapeuta que ensaiava e tudo, e depois ela teve que acabar saindo do hospital. Eu falei assim, gente, vamos fazer um coral, vamos levar isso pra frente. E pra eles, assim, no começo eles falavam pra mim assim, Ana, não dá. Será? Eu falava assim, não, vamos lá que vai dar. E quando eles receberam esse convite para cantar pro Garth Brooks e uma música em inglês, eles ficaram assim, ai, Ana, você acha que dá? Eu falava, dá? Vocês que estão me ensinando que vocês superam tudo aqui, não vai dar? E quando eles conseguiram cantar, e eles viram assim que realmente dava e que eles mesmos se superaram, foi incrível. E essa energia passa para quem ouve? Né? Nossa, e passa muito para todos nós. E quando a gente acorda assim, mais ou menos, fala assim, não, mas como assim eu vou ficar chateada com isso? Vamos dar a volta por cima. E, nossa, é incrível, até me emociona de falar. Parabéns pelo dia do fonoaudiólogo. Parabéns por esse trabalho. Volte sempre ao programa. Obrigada. E se você em casa ficou curioso para saber do coral, para saber mais sobre a profissão do fonoaudiólogo no Hospital de Câncer, acesse hcancerbarretos.com.br. Lá tem a matéria do dia do Garth Brooks, tem o pessoal do coral cantando e tem um pouquinho mais sempre sobre o Hospital de Câncer de Barretos. Fique sempre com a gente, até a próxima.